Então, hoje a gente vai falar sobre qualidade de código, ou seja, programação. Vamos falar sobre algumas coisas que podem melhorar a qualidade de um software, alterando essas pequenas coisas na hora de fazer a programação, ou seja, alterando o estilo de programação. Alguns itens desse capítulo, eles são muito pontuais e alguns estão até desatualizados, eu vou pular, mas é pouca coisa, bem pouca coisa. Então, vamos lá ao texto. Programar é uma tarefa intelectual. Por causa disso, frequentemente, encontrar uma solução a um problema é um feito individual. Contudo, programadores trabalham em equipe e devem contribuir entre si para construir as soluções a cada problema. Escrever corretamente o código auxilia na busca de objetivos, como a redução de defeitos e a validação de requisitos. Mais que isso, escrever corretamente é uma condição essencial para trabalhar em equipe. Se você escreve corretamente o código, as outras pessoas que vão ter que dar manutenção e trabalhar com esse código vão conseguir fazê-lo. Às vezes a pessoa tem um estilo de programação tão ruim, tão complicado, que as outras pessoas não conseguem dar manutenção naquele código. Então a equipe acaba sendo um monte de gente trabalhando isoladamente, não trabalhando em equipe. Para piorar, tem gente que faz o código tão ruim que depois de 1 ano, 2 anos, se ela precisar dar manutenção naquilo, nem ela vai entender. Aí fica pior ainda, né? Então as linguagens de programação guardam uma distância com respeito a vários elementos utilizados no desenvolvimento de software. Diagramas UML que descrevem arquitetura, especificações formais escritas em Z ou B, ou ainda, documentos de requisitos em linguagem natural. Embora existam há algum tempo ferramentas como geradores de código, estes só resolvem parcialmente a implementação. Programar continua necessário, o que significa que todos os problemas ligados a essa tarefa, os quais existem há tantas décadas, ainda permanecem na pauta dos programadores, que é a pior tarefa no caso de todo o processo de construção do software. Essas são as 3 maiores dificuldades. Primeiro, traduzir especificações em código. Aquelas especificações que foram feitas em UML, os desenhos das telas, a definição do banco de dados, dos arquivos, tudo isso aí tem que ser traduzido em código. E essa é uma parte complicada. Analisar código escrito por outros programadores também é um problema sério, e modificar código para remover defeitos. E nesse caso o grande problema é encontrar os defeitos. Essas tarefas envolvem a manipulação direta de textos escritos em linguagem não natural, ou seja, linguagem de código, carregados de informação que é expressa de uma maneira não amigável. Essa é uma característica de programadores que devem ser capazes de tratar de forma adequada. E é o que esse capítulo vai abordar, discutindo problemas relativos à comunicação dentro de equipe e alguns aspectos sobre desenvolvimento de soluções para implementação de algoritmos. Sobre a codificação especificamente, existem algumas questões que são pré-requisitos para a gente entender o problema. E aí a gente vai falar aqui um pouco sobre algumas linguagens. Se tiver algum aspecto com relação a código, a linguagem que vocês não estejam entendendo, por favor, me perguntem, tá? Então vamos lá. Linguagens atuais possuem um repertório extenso de sintaxe e semântica, ultrapassando bastante em complexidade as linguagens mais antigas. Uma maneira fácil de constatar isso é comparar as linguagens não orientadas a objetos, como C e Pascal, ou as primeiras versões de VB com as linguagens C++ e Java. O problema continua com linguagens mais recentes. Essa Aspect-J aí, ela era recente, mas ela já desapareceu. Pode esquecer. O desconhecimento da sintaxe e da semântica torna facilmente, aos olhos de um desenvolvedor, um programa mais complicado do que ele é realmente. Considere, por exemplo, esse trecho em C++. Então, a gente tem aqui uma rotina, namespace original, um template de uma classe T. T é função de T e I, e aí ele tenta fazer
essa comparação. Se der certo, ele retorna o T. Se não der certo, ele retorna o resultado dessa comparação de baixo aqui. Esse trecho utiliza espaços de nomes, templates e tratamento de exceções e ponteiros. Embora não faça nada de especial, o código pode ser intimidador para um programador iniciante ou não habituado aos recursos que aparecem nesse trecho. O desconhecimento das possibilidades de uma linguagem pode também significar que os desenvolvedores estejam fazendo esforço desnecessário. Assim, um segundo aspecto de qualidade de software estará ameaçado: a economia. O segundo instrumento necessário a programadores é o conhecimento e uso de técnicas adequadas de codificação. Tais técnicas envolvem diversos aspectos: escrita e organização dos textos carregados de símbolos, inclusão das informações necessárias a futuras atividades de manutenção e testes, e inclusão no código de dispositivos de segurança. A gente tem que imaginar, inclusive, que quando a gente faz codificação, quando a gente programa, a gente não está programando para o compilador. A gente tem que pensar que a gente está programando aquilo para os futuros programadores que vão ter que dar manutenção daquilo. Então esse tem que ser o espírito. Então vamos lá, leitura de código, compreensão da semântica. As linguagens de programação não foram projetadas para tornar fácil a leitura por usuários humanos. Uma exceção marcante é o COBOL. Infelizmente, essa linguagem mostra que a facilidade de compreensão de texto é obtida às custas de um maior trabalho de escrever o programa. Por que ele está dizendo isso? Porque o COBOL realmente, quando você pega para ler, você consegue entender o que está acontecendo naquela linguagem. Porém, para você escrever um programa em COBOL é muito penoso, porque você tem que escrever muito para o programa funcionar, para você fazer o programa funcionar. As pesquisas dessa área continuam. Existe uma ferramenta, Metaphor, que traduz textos simples em programas. Isso é o tipo de coisa que geralmente não é usado comercialmente, né? Mas enquanto não se encontra a solução definitiva, programadores podem contornar o problema conhecendo melhor a linguagem que utilizam. Por exemplo, olha só essa linha de código aqui. Essa linha de código, ela está fazendo, ao mesmo tempo que ela está fazendo um while, ela tem uma comparação aqui, e ela está incrementando esses dois ponteiros, esses dois índices. É claro que isso tudo aqui, numa linha só, vai funcionar perfeitamente. Mas é óbvio que para entender o que está acontecendo não é fácil. Seria muito mais fácil fazer a codificação desse jeito que está aqui. Por quê? Porque isso daqui é muito mais fácil do humano entender, certo? É muito mais fácil para a pessoa que vier ler depois entender. É aquilo que eu acabei de dizer. A gente tem que programar para a pessoa que vem depois da manutenção. E não programar para o compilador. O compilador vai entender a parte de cima ou a parte de baixo do mesmo jeito. Mas quem tiver que dar manutenção nisso depois, vai ter com certeza mais dificuldade de entender essa opção de cima. Essa nova versão, então, possui 5 linhas de código a mais e contém um número maior de sinais, como ponto e vírgula, chaves. No primeiro texto, a condição de guarda, está obviamente associada à atribuição. No segundo, a mesma atribuição está separada do teste, em uma linha externa ao laço. Essa segunda forma de escrever exige mais atenção e tempo de leitura do que a primeira, mas é mais fácil de entender, né? O segundo exemplo da dificuldade associada à leitura foi retirado desse livro aqui. Nós temos N e I como inteiros, recebendo o valor de 1, e em seguida o N é igual à função de I++ e I++. Nesse caso, a dificuldade envolvida é mais sutil. É impossível determinar o comportamento do código sem ler o manual do compilador. A razão para isso reside no fato de que a ordem de avaliação das subexpressões em C++ não é padronizada. Diferentes compiladores podem traduzir o trecho de diversas formas. Bom, obviamente, esse autor desse livro, ele é um programador fã de C++. A gente já está nesse capítulo 13 aqui, e nos outros capítulos todos ele deu exemplo em C++ e não em outras linguagens. Mesmo que o programador saiba exatamente como um dado compilador irá interpretar o código, este é um perfeito exemplo de que não deve ser feito.
A manutenção do programa por outra pessoa será mais difícil. E se a empresa passar a utilizar outro compilador, o programa pode parar de funcionar. Então, realmente, a gente não pode fazer código que seja dependente do compilador. E uma das questões é a questão do estilo de programação. Cada diferente linguagem de programação acaba possuindo um estilo de escrita conhecido e aceito pela comunidade de programadores, como sendo o mais adequado. Geralmente, as regras deste estilo partem do bom senso. Um exemplo de conjuntos de regras desse tipo é o manual de programação criado pela Elentel Communication System Laboratories, disponível na internet. Exemplificando, programadores experimentados em linguagem C evitam construções desse tipo que está aqui. I igual, abre, J maior que N, fecha, interroga, J dois pontos N. Está bem confuso, né? Embora isso seja um código perfeitamente válido, ou seja, quem programou para o compilador, não é um texto fácil de entender. Então, a pessoa não programou para quem vem depois. Diferente do exemplo do início desse capítulo, aqui a dificuldade não é conhecer recursos menos usuais, como templates. O programador utilizou comandos ordinários para escrever um texto excessivamente complicado. Conhecer e compreender o estilo de escrita de uma linguagem, de uma biblioteca ou API, implica compreender uma maneira de pensar a respeito dos problemas. Isso nem sempre é evidente, mesmo para programadores experientes. Minha primeira reação foi de confusão, achei o estilo da STL muito estranho, levei semanas para me acostumar. Regras simples de estilo de codificação podem poupar bastante trabalho, na medida em que evitam erros de compreensão durante a leitura do código. Um estilo se aprende normalmente lendo o código de outras pessoas. Práticas como programação em duplas, sugerida pela XP, também são positivas. Como é impossível comentar em um livro todas as linguagens e todos os casos possíveis, adivinha qual que é o exemplo que ele vai dar? C e C++, claro. Que aparentemente é a linguagem que ele usa para trabalhar no dia a dia. Agora, a gente pode usar esses exemplos em C++ para nossas questões aqui. E no caso, veja, dá para entender o que ele está querendo dizer. No primeiro caso, regra de estilo, vamos dizer que é a regra de estilo número 1. A confusão entre operador de atribuição igual e operador de comparação igual. Se você faz if A igual a 5, quem vier depois vai olhar para isso daqui e pode não entender se isso é uma comparação, se ele está fazendo uma pergunta A igual a 5, ou se ele está atribuindo o valor 5 à variável A. Então, o estilo ele deve ser travado. Toda vez que você for fazer uma pergunta assim, você vai fazer ao contrário. Você vai fazer if 5 igual a. Porque aí não tem dúvida, não há atribuição de 5 igual a. Certo? Vejam que são pequenos detalhes que facilitam a vida de quem vier depois. Uso combinado de atribuição em comparação com o nulo. Isso daqui é péssimo. Em vez de você usar if A igual a B, você vai primeiro perguntar se o resultado é nulo. E aí você vai sempre usar essa construção aqui antes de perguntar se I é igual a B, se A é igual a B. Outra questão, falta de comandos break em um switch. Switch é aquela operação em que você tem diversas perguntas e uma delas vai estar certa. Ou não, né? Às vezes todas estão erradas. Você coloca o break no final para caso todas elas estejam erradas. Utilizar o recurso de autocompletar é disponível na maioria dos editores de código. Outra questão, erro no alinhamento de comandos if-else. Escrever código usando adequadamente recuos e chaves, ou seja, a indentação que vocês devem ter aprendido em disciplinas de programação é fundamental para você não confundir com excesso de ifs e elses, né? Outra maneira de aumentar a padronização da codificação dentro da empresa é recorrer às revisões. Revisão significa você pegar o código que você fez
e entregar na mão de outra pessoa para ela verificar não só se o código está correto, mas ela verificar que o estilo que você utilizou está dentro dos padrões definidos pela equipe. Então é importante que a equipe trabalhe num padrão único e que esse padrão tenha sido definido por todos, né? Vamos ao terceiro item, melhorando a escrita. Então, os exemplos dados anteriormente discutiram o problema de compreender o significado, isto é, a semântica de um texto escrito em uma linguagem de programação. O mesmo problema pode ocorrer também em linguagem natural. Por exemplo, é possível, não embora sem que se realize um certo investimento de esforço e, logicamente, de tempo, compreender, ainda que esteja confuso, um texto que, se não está incorreto, nem contém dados errados, não está bem escrito. Vejam como que você pode, utilizando firulas de estilo, complicar uma coisa que, se você dizer de outro jeito, vai ser fácil de entender, né? Você praticamente tem que decodificar o que foi escrito aqui. E olha que isso está escrito em português. Se está escrito em português, imagine numa linguagem de programação você fazer algo tão confuso quanto isso aqui. É por isso que a gente está dizendo que a gente precisa melhorar a escrita. O trecho da seção 15.2.1 mostra como é possível escrever trechos de códigos igualmente confusos. Garantir uma leitura mais fácil do programa é um objetivo recompensado, com diversas vantagens. Menor probabilidade de um programador perder o controle sobre a complexidade do que está escrevendo, maior facilidade de depurar, melhora no trabalho em equipe. A frase de Sussman coloca esse assunto sob uma ótima perspectiva. Programas devem ser escritos para as pessoas lerem e somente acidentalmente para as máquinas executarem. É aquilo que eu estava dizendo. A gente deve fazer programa para os outros lerem e não para o codificador, para o compilador decodificar. Existem pelo menos dois motivos para que os programadores façam exatamente o oposto e escrevam código obscuro, conhecido com razão como código espaguete. Em primeiro lugar, é relativamente frequente a falta de disciplina ou de treinamento. Programadores que ainda não tenham passado pela experiência de trabalhar em equipe ou nunca tenham realizado a manutenção do código escrito por outra pessoa, não dão devido valor ao conselho do Sussman. O segundo grande motivo para que o problema se manifeste é a pressão do ambiente de trabalho. Há gerentes que não compreendem os ganhos obtidos medindo produtividade como função de volume e velocidade de produção. Para eles, um programador que escreve com calma, revisando e comentando o código, está perdendo tempo. Geralmente, essas características são comuns a organizações com baixo nível de maturidade. E a gente falou com nível de maturidade lá no capítulo 4. Tendo identificado o problema, como que a gente pode corrigi-lo? Além dos conselhos sugeridos, há outros aspectos que podem ser trabalhados, variando de identificadores e comentários, até mesmo a própria estética do texto, que a gente vai comentar a seguir. E vamos começar falando sobre identificadores, ou seja, os nomes das variáveis que nós utilizamos nos nossos programas. Alguns programas se confundem no momento de escolher identificar. Alguns programadores se confundem no momento de escolher identificadores. O resultado pode dificultar bastante a compreensão de texto. Por exemplo, S++ será compreendida por qualquer programador experiente nessa linguagem como sendo o incremento de um ponteiro para char. Um erro comum dos programadores iniciantes é aquele que S possa ser utilizado como identificador de uma variável inteira. Embora não existam regras dizendo que isso seja impossível, o fato é que a associação entre nomes e significados é tão padronizada que tal escolha na prática dificilmente é justificada. Agora, declarações de variáveis x, y, z, x1, x2, elas têm já, naturalmente, problema de compreensão. É impossível um outro programador deduzir o que quer dizer essa variável. Qual é o propósito de variável x? Qual é o propósito da variável y? Mesmo um programador que escreveu o código pode ter problemas em entendê-lo depois de alguns dias. A atividade de debug torna-se muito difícil. Os identificadores podem levar à direção
da autodocumentação de código, isto é, o próprio texto-fonte contém a informação relativa ao funcionamento do programa, reduzindo a necessidade de documentação adicional na forma de comentários. E aí a gente vai verificar uma primeira estratégia para você documentar os identificadores, ou seja, você criar nomes de variáveis que sejam identificáveis pelas pessoas. E a primeira delas é a nomenclatura húngara, que é uma notação desenvolvida para você prefixar os identificadores, utilizando letras ou combinações de letras para identificar os tipos associados às respectivas variáveis. A crítica mais severa à notação húngara é o fato de não melhorar a compreensão do funcionamento do código. Então vejam, esse exemplo de notação húngara que a gente tem aqui. Você usa o nome das variáveis para poder identificar o que ela contém, tá certo? Só que realmente está bem ruim, né? Não tá servindo para muita coisa. Conforme preceitua a notação húngara, cada um dos campos dessa estrutura tem um identificador carregado de informação, de acordo com alguns exemplos mostrados. Aqui os exemplos. Se começa com CH é caractere, se começa com P é ponteiro, se começa com H é handle. Então, voltando aqui. Então, se começa com H é handle, se começa com P é ponteiro, se começa com CH é caractere. Agora é possível saber que PCH next é um ponteiro para o caractere. Algo útil em linguagem C que não possui tipagem forte. Contudo, resta a pergunta: para que serve esse ponteiro? Lendo a documentação sobre essa estrutura de dados, descobre-se que este é um ponteiro para a próxima posição a ser lida ou escrita em um buffer. Há uma indignação em psicologia sobre a linguagem ser função do pensamento, ou o pensamento ser função da linguagem. Mas em relação à programação, como poderíamos relevar os pensamentos de quem escreve? Uma abordagem diferente da notação húngara é privilegiar mais a função de cada variável do que a informação da tipagem. Tomando a estrutura de dados anterior como exemplo, esta poderia ser redefinida da seguinte maneira. Então, a gente tem agora o código de erro, né? O buffer de tamanho, um ponteiro para o buffer, um ponteiro para o buffer, a posição do buffer e assim por diante. Vocês observem que aqui fica muito mais fácil de você entender para que serve, ou seja, a função de cada variável dessas. Os novos nomes são bem mais reveladores da utilidade de cada campo da estrutura. Um exemplo de padronização da nomenclatura das variáveis. Não existem normas universalmente aceitas sobre como padronizar identificadores de variáveis. Algumas empresas criam diretivas internas que permitem harmonizar o trabalho da equipe. Inicialmente, pode ser útil definir um dicionário de prefixos e sufixos utilizados para nomear elementos dentro do código. Tal dicionário é, na verdade, uma tabela semelhante à usada na notação húngara. Aqui, então, é uma tabelinha que você pode utilizar para nomes de variáveis, prefixos de variáveis, arquivo. Se você criar um arquivo de cliente, o que você vai fazer? Arc, sei lá, ponto, o underline, cliente. Aí seria o arquivo do cliente. C é o caractere, IJK-cont é contador, F e flag são variáveis booleanas, e assim vai. Você consegue fazer com que você, olhando para o identificador, você sabe o que a variável contém. Além de saber qual é a função de uma variável, é importante poder identificar imediatamente o seu escopo. Considere o seguinte exemplo. Retorna inteiro de i, a função retorna inteiro de i, e retorna em n também. Talvez esse n seja uma variável global, não sei, recebendo i++. Nessa função é evidente que a variável n é global, como eu imaginei. Em trechos de código mais longos, torna-se bem mais trabalhoso fazer esse tipo de dedução. Em C++, por exemplo, admite-se declarações de variáveis em quase qualquer ponto do código. Para descobrir o escopo de um identificador, o leitor é obrigado a inspecionar todo o texto. Uma maneira simples de evitar esse problema é incluir informação nos próprios identificadores. A tabela
15.4 sugere uma forma de fazê-lo. Aí você vai acrescentar G underline quando a variável for global para o sistema, M underline quando for global para o módulo, E underline quando for variável de classe, com underline membro de uma classe e minúsculos quando for variável comum. E aí o código passa a ficar dessa forma aqui. Você consegue saber de onde saiu essas variáveis. A variável eCounter é visível a todas as instâncias, enquanto underline i é uma variável da classe comum. Já a variável n pertence apenas à subrotina onde esse código está escrito. Nesse padrão sugerido, todas as variáveis cujo identificador não começa com letra minúscula têm o escopo não local. Sempre que uma delas receber uma atribuição de valor, deve ir para a lista de efeitos colaterais. Quando a função termina a execução e retorna ao chamador, tais variáveis estarão com conteúdos diferentes do que possuía anteriormente. Isso pode ser documentado no cabeçalho de cada função e denuncia também que na programação de orientação a objeto, o objeto executado mudou de estado. Esse tipo de informação é de extrema utilidade durante a depuração. Além de variáveis, é útil diferenciar também os demais elementos que compõem o programa, tais como macro e identificadores de tipos de dados. Isso permite obter não apenas um código uniforme, evitando que cada programador invente um padrão próprio, como novamente auxilia na compreensão. Ao diferenciar, por exemplo, macro definições de funções, a semântica fica mais clara. Então aqui, prefixos para diversos elementos. TP underline é o tipo de dado, classe, aspecto, para quem programa em aspecto, ou seja, na década passada, enumeração, registro, marco definição. Algumas bibliotecas já utilizam um padrão semelhante, por exemplo, no C++, os nomes das classes são prefixados com T. No Visual Studio, utiliza-se a letra C. A sugestão de C underline evita colisão de nomes com essas ferramentas. O uso de um padrão de nomenclatura como empregado também tem possíveis pontos negativos. O texto fica mais carregado de sinais e é preciso um tempo de adaptação à notação para quem não a conhece. Isso é bobagem, isso daí você consegue acostumar rapidinho. Entretanto, é provável que as vantagens obtidas com a maior clareza do programa compensem amplamente tais inconvenientes. Além do uso de prefixos, alguns outros conselhos podem ajudar na formação de bons identificadores. Variáveis não devem e não deveriam ter nomes que denotem ação, que são mais apropriados para subrotinas. Então, variável não pode ter nome de ação. Você vai usar verbos para denominar rotinas, mas não variáveis. A distinção é especialmente importante porque em qualquer linguagem, ambos aparecem misturados em expressões. Em Pascal, por exemplo, você pode fazer isso aqui. É impossível saber se n recebeu o valor de uma variável ou o retorno de uma função. A linguagem C e suas antecessoras, como C++ e Java, e suas sucessoras, como C++ e Java, evitam esse problema pelo uso obrigatório de parênteses. Aí você sabe que é função. Finalmente, o uso de espaços de nomes pode ajudar a organizar a nomenclatura de um sistema grande e complexo. E para a web? Padrões de configuração web. Aqui, nomenclaturas para HTML. Formulário é FRM, texto é TXT, TXA é Text Area, checkbox, hidden, password, radio, reset, submit, select. Recurso, espaçamento e alinhamento. Bom, além da... A gente estava falando até agora de nome de variável, Agora a gente vai falar sobre a possibilidade de você fazer indentação no seu código, fazer espaçamento e alinhar as coisas de uma forma adequada. Estamos habituados a reconhecer uma estrutura em textos contendo títulos, subtítulos, parágrafos, figuras, tabelas. Esse hábito é adquirido após anos de leitura e é aplicado inconscientemente quando lemos também o código. É comum programadores esquecerem o fato de que devem ler código e escreverem de formas às vezes muito confusas.
O exemplo apresentado a seguir vem de um projeto de pesquisa e, por motivos óbvios, a fonte não será identificada. Para que o texto comece na página, foi necessário reduzir bastante o tamanho das letras. O efeito visual obtido é uma sopa de letras, e é realmente surpreendente que alguém tivesse escrito dessa forma. Os identificadores longos tinham o objetivo de deixar o código mais compreensível, porém é evidente que o efeito oposto foi obtido. Vocês estão vendo aqui um código que é uma maçaroca de letras. Você dificilmente consegue entender o que está acontecendo aqui. Vamos então tentar melhorar isso através de mudança do estilo. Nós vamos fazer 4 modificações. Alterar os identificadores, que estão grandes demais, alinhar símbolos de atribuição e vírgulas, separar os textos em parágrafos, substituir os comandos if por comparadores min e max na biblioteca STL. E aí o código fica assim. Olha como o código melhorou. Agora dá para entender o que está acontecendo. É uma série de atribuições iniciais, depois tem um while, é uma repetição, né? Com mais atribuições, para as mesmas variáveis. O texto resultante é bem mais legível. As linhas em branco tornam clara a existência de um bloco de inicialização, um bloco de comandos que deve ser repetido, um laço e a variável de indexação que é atualizada no final. O alinhamento dos símbolos também contribuiu muito para que a leitura seja mais fácil. Agora, se a gente remover as linhas em branco, vai ficar desse jeito que vocês estão vendo aqui. Dessa vez, de novo, o código ficou ruim de ler. Então, muitos programadores consideram que um determinado estilo de disposição de texto é uma questão de gosto pessoal. Ao trabalhar em equipe, é importante estabelecer um padrão comum. Cada desenvolvedor deve compreender a importância de abrir mão de preferências pessoais para aderir a um formato comum e útil à equipe toda. Ferramentas apropriadas, editores. Os editores de códigos oferecem alguns recursos que permitem agilizar a tarefa de escrita ou mesmo auxiliar no padrão dos textos. Então a gente pode verificar, aqui está falando sobre recuos, que é o que a gente chama de indentação, né? Existem, editores de texto, todos eles, hoje em dia, praticamente, fazem recuo automático quando você está fazendo a programação, não é isso? Então, geralmente é possível programar a tecla de tabulação para inserir o número de espaços desejados. No nosso caso, nem precisa disso. A tabulação já vem automaticamente pelos editores que a gente utiliza. E ainda tem os templates de código. Isso daqui funciona bem no Java, com aquela rotina de Eclipse. Aliás, isso daqui é um exemplo de Eclipse. Você vai usar um template para poder fazer o código do jeito que você definiu inicialmente. Então, cada template no Eclipse é associado a uma palavra escolhida pelo programador. Para inserir o código do programa, basta escrever a palavra correspondente e digitar Ctrl espaço. O resultado é útil para reduzir o trabalho de digitação, mas também por contribuir com métodos de trabalho, como o uso de comentários em formato padronizado pela equipe. Além disso, o treinamento de um novo programador no padrão é muito simplificado. Basta explicar-lhe quais são as palavras-chave para utilizar no editor. Então, como que funciona esse template? Você programa um esqueleto de código com um nome específico. E aí você digita esse nome específico no editor e dá Ctrl espaço, ele já substitui aquele nome pelo trecho programado. Isso que é template de código. Agora a gente vai falar sobre documentação. A escrita de código-fonte bem organizado e claro não é suficiente para garantir uma compreensão fácil, rápida e inequívoca do texto. Ao estudar o funcionamento de um programa, um desenvolvedor precisa compreendê-lo inicialmente como um todo e depois entender a operação de cada componente que o compõe. Coloque-se no lugar de um desenvolvedor que deve estudar um módulo de 2.000 linhas de código C++, contendo o trecho de código que apareceu na seção 15.3.2. Seu trabalho de compreender o que outro programador escreveu será facilitado se ele houver incluído pistas no código, como, por exemplo, este comentário. Então, ele colocou aqui um comentário para um certo pedaço do programa. Pequenas explicações como essas podem economizar a leitura de dezenas de linhas de código.
Comentários também podem amarrar o código-fonte às especificações, ou pelo menos fornecer ligações aos documentos respectivos. A gente tem aqui um laço de contagem de bits, parará, parará. Como em outros aspectos de codificação, o uso de comentários depende do estilo de escrita. Há desenvolvedores que são lacônicos ou simplesmente preguiçosos, fazendo pouquíssimas anotações, e há também aqueles que exageram, embora isso seja mais raro. Um texto interessante utilizado por esses raros desenvolvedores consiste em escrever textos em 2 colunas. A da esquerda contém o código do programa, a da direita apresenta os comentários, o que é um recurso de estilo bem interessante. Apesar do trabalho imenso, esse estilo é recompensado por não poluir o texto-fonte com explicações. Eu vou pular essa ferramenta aqui porque eu acredito que não é interessante para o nosso contexto atual. E vamos falar sobre formatos de comentários. Comentários com formatos padrões podem ser usados em várias ocasiões, como documentar classes, variáveis globais, subrrotinas. Esse é um exemplo de cabeçalho de uma subrotina. Olha o tanto de informação útil que você pode colocar aqui. Além de campos óbvios, como entradas e exemplos de uso, aqui se sugere incluir informações como efeitos colaterais, que indicam que a subrrotina altera o estado global do sistema, modificando uma variável ou alterando o estado de um arquivo. Casos não tratados, que indicam situações em que o código não está preparado para tratar. O campo subrrotinas chamadas pode ser eliminado quando se fizer uso daquela ferramenta que foi apresentada anteriormente. Reaproveitamento de código. O princípio do reaproveitamento de código é muito simples. Problemas que já foram solucionados no passado não devem ser resolvidos novamente, evitando-se reinventar a roda. Em uma equipe, é frequente que diversos programadores usem algumas funções comuns, como validar a data, verificar a CPF. O que aconteceria se 20 analistas produzissem 20 funções diferentes de validação de data? No mínimo, perda de tempo. Então, o que deve ser feito dentro de uma equipe é uma biblioteca de funções, né? Isso é claro. Algumas dessas funções podem conter defeitos e serão propagados para outros softwares. Uma maneira de evitar isso é o repositório de funções. Existem várias formas de criar esse repositório. Um dos autores trabalhou em uma equipe que utilizava repositórios de funções constantemente. Neste caso, foi criado um site de intranet da empresa contendo descrições das funções disponíveis. Assim, antes de codificar uma nova função, cada desenvolvedor fazia uma pesquisa simples no site para identificar se a solução já não estava disponível. Para que esse repositório seja criado, o uso de um padrão de documentação das funções é essencial. Reuso de trechos de código. Copiar código pronto e adaptá-lo é muitas vezes uma excelente solução de implementação. Se o código antigo for corretamente validado, sua qualidade pode estar garantida. Isso representa também economia de tempo e recursos, pois embora os testes de integração ainda sejam necessários, os testes de unidade podem ser dispensados. Para discutir um exemplo, suponha uma aplicação comercial para uma rede de lojas em que se deseja uma solução de comunicação entre pessoas. Os vendedores de diferentes cidades devem poder trocar mensagens curtas entre si. O telefone não é uma opção, por causa dos custos envolvidos e soluções de comunicações prontas. Peer-to-peer não são aceitas porque se deseja criptografia e garantia de segurança. Um desenvolvedor pode iniciar por um programa pronto de chat, isolando as funções que deseja e utilizando-as em sua aplicação. Ele terá assim economizado tempo, que seria empregado no estudo do protocolo IP, na codificação e nos testes. O reaproveitamento deve ser feito seguindo toda a lógica da engenharia de software, por exemplo, verificando cuidadosamente os requisitos do problema sendo tratado pelo código copiado. Comunidade de desenvolvedores. Oportunidades de reaproveitamento não se limitam aos projetos antigos pertencentes à empresa, onde um desenvolvedor trabalha. A internet é uma fonte completa de possibilidades, contendo tutoriais, programas completos, bibliotecas de função. Um dos pontos altos são os sites que congregam comunidades de desenvolvedores, além de fóruns de discussão. Tais sites contêm material acessível gratuitamente, fornecido pelos próprios leitores, que incluem trechos de código, projetos inteiros ou mesmo artigos técnicos e tutoriais.
vocês devem conhecer alguns sites de codificação de fóruns de desenvolvedores para as linguagens que vocês já aprenderam, né? Então aqui tem alguns deles, ó, codeguru.com, codeproject.com, codesources.com, sqlservercentral.com, asp, alliance.com, linhadecódigo.com.br, eu já usei esse site, accu.org, para programadores C++. Ao utilizar uma solução pronta, o desenvolvedor deve estar alerta à possibilidade de haver defeitos no código. A comunidade de desenvolvedores mais organizadas fornece indicadores a respeito, pois a maioria dos artigos é avaliada pelos próprios leitores. Por exemplo, no CodeGuru, cada artigo é seguido por mensagens e discussões, que muitas vezes apontam possíveis melhorias ou problemas de código sugerido. Outra fonte de código pronto são as bibliotecas de função, as quais permitem que o desenvolvedor se concentre nas tarefas que sua aplicação deve promover, liberando-o, em certa medida, do esforço de construir um código básico de suporte à execução das tarefas. Há bibliotecas para grande diversidade de áreas, como compressão e criptografia, construção de interfaces, comunicação em rede, cálculo numérico, manipulação 2D e 3D. Existem bibliotecas comerciais e gratuitas, e em ambos os casos o código-fonte pode ou não estar disponível. Ao escolher uma biblioteca para resolver um problema, um desenvolvedor deve analisar não apenas a adequabilidade dela, mas também outros fatores que indiquem sua qualidade. Alguns bons indícios são documentação. Boas bibliotecas contêm uma descrição clara de uso, acompanhada também por vários exemplos. Histórico de revisão. Código mais antigo significa código testado mais vezes. E o fonte, quando disponível, deve ser examinado. Código mal organizado é um forte sintoma de presença de defeitos. Muito bem. Agora fala sobre uma biblioteca específica do C++ que não nos interessa. Como eu disse para vocês, o autor do livro gosta de C++ um bocado. Vamos passar essa biblioteca e vamos falar de uma coisa muito boa, que é a programação defensiva, que pode ser compreendida como uma atitude de desconfiança a respeito de tudo que possa vir a dar errado. Essa atitude se traduz basicamente em aumentar o controle sobre a execução do programa. Isso pode ser feito pela inclusão de um maior número de verificações no código. Uma série de práticas pode ser adotada por programadores para colocarem o conceito em uso. As sessões a seguir resumirão algumas das técnicas mais úteis. Uma discussão extensa mereceria um livro à parte. Entradas de dados, por exemplo. Costuma-se dizer que uma boa forma de testar um programa é deixar uma criança operá-lo. De fato, o sobrinho de um dos autores aprendia a falar quando entrou no setup de um PC. A mesma técnica, pressionar aleatoriamente o teclado até ocorrer um erro, era utilizada pelo professor de um dos autores para desespero de todos os alunos. McConnell, autor de Code Complete, utilizou a mesma ideia ao sugerir substituir a famosa frase lixo na entrada, lixo na saída, por lixo na entrada, nada na saída. O que ele está querendo dizer com isso? Em outros termos, um programa não deveria aceitar entradas erradas em nenhuma hipótese. Esse princípio deve ser aplicado em diversos pontos do código. Crítica na entrada de dados via interface com o usuário, dados fornecidos de uma rotina a outra rotina, consistência de estrutura de dados. Ao realizar tais verificações de dados, é preciso também prever como tratar erros. Considere esse exemplo hipotético. Um float sendo devolvido por raiz quadrada, né? A rotina está protegida contra erros de domínio da função raiz quadrada, mas não resolve o que deve ser feito quando o erro é detectado. Incluir um comando if a cada chamada da raiz tornaria o código extremamente confuso. Outras possibilidades são o uso de assertivas com compilação condicional ou o uso de exceções, que vão ser discutidas nas próximas sessões. Aí vem a compilação condicional. Eu acho isso muito complexo de utilizar em programação comercial normal, né?
Mas está falando aqui sobre plataforma Eclipse, tá ótimo. A compilação condicional é um recurso disponível na linguagem C e também em Java. Eu sou programador Java, tá? Mas eu não gosto de compilação condicional de jeito nenhum. Eu acho muito baixo nível para aquilo que o Java se propõe. A compilação condicional também pode ser usada para criar uma versão de testes, contendo comandos para verificar a consistência dos dados. Essa versão pode ser útil para localizar mais rapidamente defeitos no código. Há uma macro definição específica de depuração assert, que é definida no padrão ANSI. A macro aborta o programa caso seu argumento seja falso. Um valor negativo para n causará o fim do programa. A vantagem da macro é que pode ser desabilitada para compilação condicional. Note que a inclusão do código de depuração pode alterar a disposição dos dados na memória e, como consequência, afetar a execução do programa. Um tratamento de exceção permite uma maneira mais controlada de tratar problemas. Exceções. Uma exceção, como o nome indica, é uma condição inesperada que causaria uma falha em um programa. Em vários exemplos, como falta de memória, em uma alocação dinâmica, erros de domínio em um cálculo e acesso inválido à memória. Todas essas situações podem ser tratadas por comandos if. Porém, tal solução leva a um código confuso. As condições adicionais, como testar se há memória disponível, não fazem parte da solução do problema sendo programado. Constituem ruído de programação e seria desejável que continuassem a existir, mas de maneira mais transparente. Para ilustrar, considere o problema a seguir. Uma função de nome criar grafo invoca várias outras. Há possibilidade de erro em todas elas, o que obriga o programador a incluir comandos if nas chamadas. Isso cria outro inconveniente. Em funções de que retornam valores, é preciso escolher uma entre duas opções. Reservar alguns valores de retorno para indicar erro ou incluir um parâmetro adicional nas chamadas. Reservar um valor de retorno pode ser incompatível com a rotina considerada. Incluir mais parâmetros contribui para deixar o código mais confuso. O tratamento da exceção provê uma solução mais limpa. Em vez de utilizar vários comandos if, um programador pode simplesmente escrever abandonar programa utilizando o try catch, que é o código de exceção, né? Caso ocorra um problema em qualquer ponto durante a execução do criar grafo, o programa gerará um aviso em um arquivo de log e será finalizado de maneira controlada. Por exemplo, mostrando mensagens ao usuário e fechando arquivos de dados. Essa questão do arquivo de log a gente vai discutir na aula que vem. As exceções não resolvem tudo. Por exemplo, pode ser necessário implementar uma granularidade mais fina e tratar erros de cada função invocada, o que obrigaria novamente o programador a poluir seu código. Mas mesmo nesse caso ainda é possível obter um resultado mais limpo, com exceções do que utilizando diversas condições if. O tratamento de exceções é disponível nas linguagens mais usadas atualmente, como VB, C++ e Java. Estilo de codificação. A programação defensiva não se relaciona apenas com algoritmos, mas também a maneira como o código é escrito. Um texto corretamente documentado, bem organizado em parágrafos e funções e utilizando identificadores claros, auxilia muito o programador em seu trabalho. A situação é idêntica à do secretário que trabalha em uma mesa desarrumada e sofre com isso. Aí a gente pode falar da técnica Kaizen, que a gente falou lá no capítulo 4. Se aplica perfeitamente a esse caso. Ao utilizar os recursos da linguagem escolhida, o programador deve estar absolutamente convicto do que está fazendo. Por exemplo, embora C++ ou Java seja permitido escrever, WOAB if A comparado com B, a maneira mais segura de implementar seria absoluto de A menos B menor do que a tolerância. O mesmo se aplica a outros erros comuns, como conversões de tipo de C++. Por fim, o último conselho é habilitar todos os warnings do compilador. Há programadores que ignoram o fato de que os compiladores atuais podem localizar inúmeros erros, como variáveis não inicializadas ou conversões de tipos potencialmente perigosas. E aí vamos falar sobre outras técnicas de codificação que ajudam na qualidade do software. A primeira delas é o clean room,
ou sala limpa, criada pela IBM. O nome sala limpa faz alusão à fabricação sob atmosfera estritamente controlada. Simples grãos de poeira podem danificar produtos como um microchip ou um disco rígido. A metodologia Cleanroom é orientada a equipes e combina métodos formais de verificações de correção e testes estatísticos para criar uma abordagem de zero defeitos para a produção de software. A proposta básica do Cleanroom é o processo de engenharia de software deve ser baseado em fundamentos matemáticos e não em alternativa e erro. Isso aumenta a qualidade do software. Muitos defeitos de software são devidos à correção de erros. Alguns conceitos simples e bem conhecidos são utilizados na implementação do Cleanroom. Primeiro, fazer certo da primeira vez, evitando ciclos de codificação. Desenvolvimento incremental, em que cada etapa deve ser aprovada. Especificação formal de programas. E o teste de software segue princípios estatísticos. Cada teste é uma amostra de uma população, ou seja, serve para estimar a qualidade do produto. A rigor, a metodologia abrange diversas fases do ciclo de vida do software, além da programação. Porém, altera radicalmente essa atividade e os princípios básicos podem ser aplicados à programação de maneira independente da metodologia geral utilizada no desenvolvimento. Apesar de experiências mostrando excelentes resultados, a metodologia não foi amplamente utilizada. Algumas possíveis razões são: crença de que o Cleanroom é demasiadamente teórica e baseada em muitos fundamentos matemáticos, mudança radical na forma como o software é produzido, com menos testes e mais verificações de correção e controle estatístico, a imaturidade dos processos de desenvolvimento de software das organizações. Outra técnica, outra estratégia é utilizar a programação por contrato. Ela se baseia em assertivas. O conceito original da programação por contrato é provavelmente a chamada lógica de Floyd-O'Hare, desenvolvida na década de 70. Basicamente, ao aplicar esse método de programação, devem ser estabelecidos dois tipos de condição a cada trecho de código. Pré-condição, que devem ser satisfeitos para que o código subsequente seja corretamente executado, e pós-condição, que devem ser satisfeitas ao final da execução do trecho considerado. Na programação por contrato, pode-se incluir ainda um terceiro tipo de condição, as invariantes, que devem ser verdadeiras durante toda a execução do trecho de código ao qual se aplicam. Idealmente, os contratos deveriam ser utilizados ao longo de todo o código. Entretanto, isso poderia acarretar um custo de desenvolvimento significativo. Assim, é mais comum encontrar indicações ao uso da programação por contratos apenas entre as interfaces entre componentes, como na entrada e saída de subrotinas. A proposta de estabelecer com rigor as interfaces entre os componentes de software é encontrada na parte de padrões de projeto que a gente falou no capítulo 14, ou seja, na aula anterior. Se os contratos forem rigorosamente honrados por cada componente de software, codificados por diferentes pessoas dentro de uma equipe, a integração de todos os componentes no produto final terá maiores possibilidades de sucesso. Muito bem. Então, falamos aqui sobre diversas estratégias que nós podemos adotar na codificação para poder garantir a qualidade do software. Vocês têm algum comentário a fazer sobre o texto? Vocês já programaram o suficiente para entender tudo isso que eu falei aqui? Definição de variáveis, estilo de programação, indentação e tudo mais. Ou seja, a disciplina não é uma disciplina de codificação, mas a ideia é mostrar para vocês o tanto que a codificação é importante para você conseguir uma qualidade de software adequada, não é? Hoje é dia 25 de maio e a gente viu o conteúdo 13, qualidade de código. A atividade de hoje é você apresentar para mim um projeto UML que você tenha feito. Ah, mas por que a gente está falando de UML? Porque na aula anterior nós tratamos de UML e a importância da UML para a qualidade do software. Então, você vai pegar qualquer projeto em UML que você fez para qualquer outra disciplina e pegar
os diagramas de UML, juntar num texto, você pode gerar um PDF, alguma coisa assim, e postar aqui na atividade 4. Tá certo? Agora são 8 horas, 8 e pouco. Vocês têm aí 2 horas para poder fazer isso e postar. Para aqueles que não puderam participar da aula no sábado, vocês ainda podem fazer o questionário 9 do sábado. Eu coloquei data de 31 de maio aqui, para dar tempo de todo mundo fazer, tá? Então vocês podem entrar aqui e responder o questionário 9 também. E fazer a atividade 4, que é os diagramas UML, o projeto UML. Eu queria aproveitar e mostrar para vocês as abas aqui no Moodle para junho já estão liberadas para vocês. Isso quer dizer que todas as atividades de junho já podem ser feitas, tá? Então, a gente tem questionário 10, o questionário 11, o questionário 12 e uma atividade prática sobre interface humano-computador. E até o trabalho final, tá? Que vai ser entregue até dia 13 de julho. Já está aberto aqui para poder ser feito também. Além da aba de junho já estar aberta, a aba de julho também já está aberta. Em julho nós vamos ter a apresentação do trabalho final, começa em junho, na última aula de junho, e aqui tem a apresentação final do trabalho, e no dia 13 é a recuperação, 13 de julho. Tudo isso já está liberado e aberto no Moodle. Se vocês quiserem adiantar o serviço, já lá está à disposição de vocês o curso até o último dia de aula. Alguma pergunta? Eu tenho algumas, só que eu vou esperar todo mundo sair aqui para poder tirar as dúvidas, que elas são bem longas, já que eu não estive na última aula, eu quero saber como é que faz esses gráficos. Tudo bem, é só ficar por aí. Pessoal, quem não tiver nenhuma dúvida, então, por favor, vá lá fazer a tarefa de hoje. E quem não fez, fazer a tarefa de sábado também, beleza? E eu fico aqui à disposição de vocês, como sempre, até às 10h30. Para quem eu não for falar mais, até terça que vem.